Irmãos, acompanhem comigo a leitura de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Alguns irmãos estão abrindo o texto em suas Bíblias. Vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Grande Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que Paulo, através do teu Espírito, escreveu aos Efésios e que fala também a nós hoje. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo, de pregação, e que cada verdade dita possa reverberar e também mudar, Senhor, nosso íntimo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu perguntassem a vocês qual é o número de cristãos no Brasil hoje, vocês diriam que estamos aumentando ou estamos diminuindo o número de cristãos, de evangélicos? O censo diz que o número de evangélicos tem crescido no Brasil, o número de cristãos e de evangélicos. E muitos têm usado este termo de uma forma um pouco, às vezes, sem profundidade. Então, o que eu gostaria que nós refletíssemos hoje é justamente o que é ser um cristão. O que significa ser cristão? Nestas pesquisas, por exemplo, muitos dizem que são cristãos por uma reunião de valores, de comportamentos que eles consideram louváveis, de boa índole. É como se estivesse, ao dizer que é um cristão, resumindo uma boa maneira de viver, uma vida ética, uma vida honesta, uma vida, em muitos casos, solidária. Tem sido até mesmo um resumo, um recurso contra tantas agendas que o mundo tem pautado por aí. Ser cristão parece que é ser revolucionário. Só que, se você olhasse para os dias da sua última semana, quais momentos exemplificariam que você é um cristão? Quais atitudes, quais comportamentos, quais falas, quais atividades suas nestes últimos 7 dias mostram, testemunham para o mundo que você de fato é um cristão? Uma série de, às vezes, sims, uma série de nãos, mas este é o ponto de partida para a nossa análise no livro aos Efésios, a carta aos Efésios de hoje. Na verdade, irmãos, vocês já estão craques na carta de Efésios, porque nos últimos 3 domingos nós já temos estudado.
na escola dominical, 2 pregações do pastor e mais uma agora. Então passamos pelo capítulo 3, pelo capítulo 4, pelo capítulo 5, e entramos então no momento da carta que Paulo escreve, que passou a reverberar, a repercutir em muitas outras igrejas da sua época, do primeiro século. Na verdade, se você ler lá o primeiro versículo de Efésios, está falando que Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas existem muitas repetições, muitas duplicatas desta mesma carta, que ignorou este termo Efésios para que a carta significasse para a igreja que estava recebendo. É como se dissesse Paulo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Vila Santana e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma carta útil para todas as igrejas e de fato foi útil para as igrejas ao longo da história. Esta carta, ela briga pela unidade na igreja. Uma igreja, vamos olhar então para a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, tão bombardeada pelo sincretismo religioso, tão bombardeada pelo paganismo, adoração ao imperador, adoração à deusa Diana no templo. Paulo está querendo provocar neles uma unidade. E eu estou então provocando este pensamento dentro de você mesmo sobre o que é ser cristão, porque uma igreja não pode ser unida se não formos antes cristãos. Não há como haver unidade sem que Cristo esteja no meio desta relação. Porque de outra forma, não teríamos um novo nascimento, seríamos totalmente perdidos, totalmente depravados, e as nossas mentes nos voltariam exclusivamente para nós mesmos. Por isso que unidade ser cristão é uma necessidade da unidade. Esta carta, ela vai tratar sobre a nossa identificação como igreja. E por ser igreja, somos aquele chamado corpo de Cristo. É como Jesus optou, como Jesus decidiu se manifestar neste mundo através da igreja. Jesus não está presente de uma forma magnífica, sobrenatural, como a gente pode ver no céu, imaginar nos céus, ou como a gente pode ler no início de Apocalipse, neste mundo. Jesus está presente com todos os atributos que ele tem através da igreja. Isso para mim é magnífico. Ele escolheu este grupo. Olha aí para quem está do seu lado. Esta assembleia, esta reunião de pessoas para falar o seguinte: a presença minha no mundo é a Igreja Batista em Vila Santana. É a Igreja Nova Canaã, é a Igreja Boas Novas, é a presença física, corpórea e manifesta de Jesus, é a igreja. E por isso que nós precisamos lutar pela unidade. Então esta carta ela vai trabalhar sobre a ontologia da igreja, como ela é, o que ela significa, sua própria identidade com Cristo. E ela tem uma perspectiva um pouco diferente das demais cartas de Paulo. Paulo vai dar espaço, que antes nas suas cartas tão voltadas à doutrina, aqui a doutrina ela precisa objetivar, ela tem o objetivo da doxologia, que é a adoração a Deus. Paulo vai deixar um pouco de lado a sua argumentação sempre lógica para explorar a necessidade de reverência. Então, todo o movimento da igreja, tudo que ela faz para se aprofundar na Bíblia, se aprofundar na doutrina, se aprofundar no conhecer a Jesus e conhecer a Deus, tem que repercutir em adoração, em reverência, em louvor. E por isso que nós precisamos estar unidos neste mesmo propósito. Então, se estamos unidos, precisamos ser todos cristãos.
Neste texto que lemos, teremos duas características que vão nos identificar como cristãos. Leia os versos 3 a 5 comigo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a primeira coisa que vai nos distinguir como cristãos é que realmente o cristão é uma pessoa diferente do seu ambiente. A igreja de Éfeso, ela enfrentava uma cidade totalmente austera ao Evangelho. A igreja precisava, ali, conforme chegavam, Éfeso era uma cidade portuária, conforme chegavam muitas pessoas, com muitas culturas, com muitos deuses, com muitas formas de adoração, a igreja de Éfeso, ela precisava se diferenciar e não ser mais uma religião, mais uma forma de culto, mais um Deus que precisava ser adorado. Ela precisava se distinguir e se diferenciar totalmente do ambiente. Tudo que chegava a Éfeso, pensa que tudo que chegava lá encontrava sucesso. Encontrava sucesso pelos banquetes que existiam ao imperador, pelos cultos que existiam à deusa Diana, pela moral romana que ela era totalmente duvidosa. Era uma cidade que também olhava para a sua própria ganância, cobiçosa. Todas as pessoas queriam se suceder bem, queriam ter a sua proeminência. Éfeso era uma cidade que permitia isso. Mas a igreja dos Efésios tinha que se distinguir totalmente disso. Uma cidade de imoralidade sexual, de impurezas e de cobiças, a igreja não podia se assemelhar a nada. Esta realidade na comunidade pervertia até o próprio pensamento. Paulo sempre tem essa preocupação quando ele manda uma carta, essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Ele sempre tinha uma preocupação sobre o que estava permeando, o que estava no pensamento, na discussão, na fala, nos assuntos das pessoas. Obviamente, dos crentes. Você viu que ele fala aqui, não fiquem falando de obscenidades, não fiquem falando de conversas tolas, não fiquem fazendo piadas indecentes, não são apropriados. Isso não é coisa dos santos, porque com esses subterfúgios você às vezes está querendo ser mais palatável, está querendo ser mais identificado com a sua cidade, com a sua população, mas os cristãos são chamados para uma vida totalmente diferente do seu ambiente. Os cristãos, eles eram chamados para representar, na verdade, uma nova natureza. Representar, na verdade, aquela imagem de Deus que tinha sido perdida. Em 4:24, fala assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Não era para mais habitar o novo ser humano, o velho ser humano, era para habitar o novo ser humano. O novo ser humano que refletisse então perfeitamente o que era a imagem de Deus, a imagem que havia sido criada, sim, aquela imagem lá de Gênesis. Os efésios deveriam refletir isso. E diante de uma cidade, que eu li aqui alguns defeitos dela, essa impudicícia, impureza, imoralidade, parece uma coisa totalmente adversa, totalmente distante de nós, mas essa era a norma, essa era a realidade da cidade. E os cristãos eram chamados a ir contra a normalidade, ir contra a regra, ser diferenciados. E isso
provoca em nós realmente investigarmos qual o ambiente que nós precisamos hoje nos diferenciar. O que nós estamos tolerando? O que nós estamos achando normal e precisamos rever? Às vezes, qual a nossa posição política, que estamos fiéis a ela, tem feito nos tolerar, tem nos feito ignorar atividades de corrupção, atividades de falta de amor, ou quais objetivos pessoais, quais projetos. Ou também, o que isso quer dizer? Ou também, quais objetivos pessoais nós temos? Quais objetivos você tem para, às vezes, para a sua família? Quais objetivos você tem para os seus filhos? Quais projetos de poder justificam, às vezes, a sua luta a sua luta egoísta, a sua cobiça? O que tem feito você tolerar isso? Então, de fato, existem ambientes na nossa vida em que nós não podemos normalizá-los. Precisamos olhar como está esse ambiente e o quão discrepante ele é da realidade de uma nova natureza. Pense no seu dia a dia, pense na sua semana e o que tem sido normalizado no seu viver que não combina com essa nova natureza. É como se nós estivéssemos sempre banalizando o nosso dia a dia. Estamos sempre tolerando uma escorregada daqui, uma escorregada dali. Estamos sempre deixando passar e isso vai se acumulando. Vamos replicando este hábito e isso vai nos identificando cada vez mais e endeusando às vezes o nosso ponto de vista. E fazendo que na verdade a gente entre em desacordo com este testemunho que é tão necessário em sermos o povo sagrado de Deus. Precisamos nos diferenciar a todo instante. É como se, enquanto existe uma linha, um caminho onde todo mundo está seguindo, precisamos olhar com cuidado. Será que estamos certos em seguir essa mesma linha de pensamento, essa mesma argumentação, esta mesma lógica? Se vamos realmente ter essas mesmas convicções? A vida do crente não pode se acomodar com o que é normal ao mundo. O que era normal à igreja, à cidade de Éfeso, a sua imoralidade, a sua impureza, tem também a sua equivalência ao que é normal hoje. As pessoas todas querem então ver o sucesso da sua própria vida, o sucesso da sua própria profissão, querem encontrar sempre os melhores caminhos para a sua saúde, não importa se às vezes fura a fila do SUS, se não fura, o que vai fazer para isso. Não podemos normalizar isso, por isso que nós precisamos, muitas vezes, todos os dias, rever como que está o nosso consumismo, como está o nosso materialismo, o que nós estamos relativizando, o que nós estamos polarizando, qual tem sido o nosso linguajar, o que nos torna vaidosos. Tudo isso é normalizado quando nós queremos nos tornar mais palatáveis, mais adequados ao mundo. Mas nós não podemos, então, como cristãos, nos equiparar ao que é normal. Precisamos buscar uma diferenciação, nos diferenciar do ambiente em que estamos. E nisso somos chamados a viver com ações de graças. Viver aquilo que repercute aquilo que Jesus fez. Todo este movimento de uma nova natureza só é possível em Jesus. Então, neste primeiro ponto, precisamos, como cristãos, ser diferentes do ambiente em que estamos postos. Em segundo movimento, o cristão, ele é a luz do Senhor. Olha os versos de 8 a 10. Perdão, na versão aqui NVI. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade,
justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se nós tivéssemos parado em sermos diferentes do ambiente, em sermos contrários ao que é normal, nós seríamos simplesmente revolucionários. Seríamos igual a qualquer outro grupo que quer simplesmente a luta pelo status quo. Mas nós não somos, então, chamados para nos diferenciar do ambiente sem sermos postos a uma nova identidade. Esta identidade é que nós fomos realmente chamados de antes filhos da desobediência para sermos filhos da luz. Não somos deixados órfãos, mas somos, na verdade, feitos filhos de Deus, filhos da luz. Ser filho de Deus é uma exclusividade, é uma raridade. Isso não é para todas as pessoas. Acabou agora, no domingo passado, o Dia dos Pais, tem um pastor famoso aí na internet, falando sobre a realidade, um pastor um pouco herético, falando sobre a realidade de que ele não acredita num Deus que queima os seus filhos, falando contra o juízo eterno. Mas, na verdade, os filhos de Deus são aqueles que foram eleitos na obra de Jesus Cristo. Somos eleitos por Jesus. É por Jesus que nós temos essa possibilidade de afiliação. Então, saímos de um movimento de filhos da desobediência. Essa realidade aqui que nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra pertence ao reino de Cristo. Os que pertencem ao reino de Cristo e ao reino de Deus são os filhos da luz. Então, nós não somos revolucionários. Somos diferentes do ambiente, mas somos, então, com uma nova realidade. Filhos da luz. Recebemos esta identidade. E isso é agora uma vida de refletir a imagem de Deus. Olha lá como começa o capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos tirados da realidade em que estávamos, somos retirados, extirpados de uma realidade de corrupção e somos colocados numa nova vida com Jesus. Já pensou se não tivéssemos esta realidade de filhos amados presentes? Ficaríamos sem saber o que fazer. Poxa vida, antes os meus domingos eram recheados de sair com os amigos, de ir em festas, de ir para qualquer outra atividade distante da igreja. E agora, o que vai acontecer comigo? Como eu sou deslocado dessa realidade? O que Deus faz é que, como filhos amados, Ele nos coloca para sermos, então, filhos da luz. Temos essa identidade, temos essa diferenciação. Deus nos tira e Ele nos reconfigura, Ele muda a nossa forma de pensar por uma vida de amor. É como depois nós vamos ver, uma vida de bondade, de justiça e de verdade, vai dizer o versículo 9. Antes, então, nós somos chamados a nos diferenciar do ambiente. E agora nós temos o como filhos da luz. Um pouco antes, veja lá Efésios 25-30. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Nós temos o como nós vamos ser diferentes. Não é ser diferente por ser, é ser diferente refletindo a imagem de Cristo. Sermos imitadores de Deus.
No versículo 9, ele especifica que os filhos da luz, eles têm, o fruto da luz, ele consiste de toda bondade, de justiça e de verdade. Então, quando nós vivemos uma vida de bondade, é porque nós estamos dispostos a fazer o bem que é inesperado, o bem que ninguém está esperando e ele é totalmente desinteressado. Nós também vivemos uma vida de justiça, é sofrer o dano quando couber, dessa forma testemunhando a justiça divina. É também a verdade, é viver a verdade, que não é simplesmente não participar daquele ambiente, daquela realidade normal, mas é na verdade se contrapor. A luz sempre se contrapõe à escuridão. Por isso que, resgatados desse ambiente de imoralidade, deste ambiente onde tudo é normal, nós somos chamados a contrapor esse ambiente. Não é simplesmente uma exclusão, não podemos ter neutralidade, não vamos participar disso e pronto, acabou. Não, precisamos contrapor, precisamos antagonizar o que é a escuridão. Ser luz é apontar a verdade. Apontar a verdade é o que nós somos chamados a fazer. Filhos da luz não é para não aparecer, não é para não apontar o caminho, não é para ficar uma luz tênue e uma luz fraca. Precisamos realmente refletir e sermos imitadores de Deus. Continuando lá nos nossos versículos, o 10 e o 11, falam assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Olha aí, não podemos nos diferenciar de um ambiente, nos excluirmos desse ambiente e não querermos nos contrapor a ele. A neutralidade não é bem-vinda para o crente. Não podemos nos acostumar, não podemos nos acovardar, precisamos realmente, como o versículo mesmo está dizendo, expor o que é das trevas por conta da luz. Isso vai fazer sempre nós discernirmos o que é da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se manifesta em como estamos vivendo, não em qual caminho exatamente você vai seguir, mas naquilo que Deus te deu liberdade de escolher. Qual é a vida que você tem vivido? Como você, neste caminho que livremente Deus te deixou optar, você tem manifestado a luz de Deus, você tem imitado a Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus está preocupado em como você está vivendo. Ele te tirou desta realidade, Ele te colocou numa nova reconfiguração de mente, uma mente agora voltada para o amor, voltada para a bondade desinteressada, voltada para a justiça que é satisfeita em Jesus, para mostrar ao mundo aquilo que é necessário ao mundo, mostrar a verdade. Como tem sido a sua vida, é onde você vai refletir qual é a vontade de Deus para você. Isso faz com que nós não podemos compactuar com as trevas. Então, de novo, olhe como está o seu ambiente. A pergunta que eu fiz na introdução, ela é cabal. O que ao longo da sua semana manifesta visivelmente, o que testemunha que você é um cristão? Se foi difícil você pensar em algo, talvez existam ambientes em que você está passando, e existem conclusões, existem pensamentos, existem ideias que você tem tido que estão normalizadas com o mundo.
é necessário contrapor. Hoje, lá na aula dos jovens, nós estudamos a igreja de Esmirna, e o autor da nossa lição, ele falou um parágrafo muito difícil. Ele nos convidou a refletirmos sobre o que é a igreja perseguida, a igreja de Esmirna, extremamente perseguida. E ele fala o seguinte: se nós não estamos sendo perseguidos, é porque estamos fazendo muitas concessões. É porque estamos tolerando muitas coisas. Uma igreja que não tolera o mundo, que não tolera o pecado, antes o expõe, o coloca na luz, é uma igreja perseguida. Esta pergunta nos faz pensar mais fundo em como tem sido a nossa igreja. Precisamos realmente, movidos nesta unidade, porque só vamos conseguir ser este luzeiro tão necessário na nossa cidade, no ambiente em que estamos, se todos unidos estivermos com o mesmo propósito, movidos com a mesma intenção, nos diferenciar, sermos retirados de uma realidade para sermos luz, para apontarmos a verdade, para dizermos ao mundo o que é certo e o que é errado. Não podemos fazer concessões. A neutralidade, se você for ler uma das outras cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, aquilo que é morno, aquilo que é neutro, aquilo que está no meio, em cima do muro, ele não tolera, ele extirpa, ele joga fora, ele não consegue aguentar. Uma igreja, ela é chamada para ser luz. E digo mais, uma igreja é chamada para ser perseguida, porque ela não aguenta a imundície, a impureza que o mundo vive. Se vamos então trabalhar para sermos uma igreja unida, coesa, devemos estar unidos, comprometidos neste propósito. Comece observando os seus ambientes. Comece observando aonde você tem refletido a imagem de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela realidade da igreja de Éfeso e que fala, Senhor, a nós até hoje. Pai, realmente não é uma situação fácil em que nós temos, mas precisamos verdadeiramente e genuinamente contrapor o mundo. Somos chamados para isso, Senhor, porque este é o Evangelho. O Evangelho é mostrar que o mundo está perdido. O mundo não tem outra opção a não ser Jesus. As pessoas não têm outra opção a não ser Jesus. Por isso clamamos e pedimos a tua orientação. Assim como Jesus disse às igrejas da Ásia Menor, que conheço a igreja, anda, Senhor, pelo chão da igreja, entre os membros, entre cada ministério, entre cada liderança, o Senhor também conhece a nossa igreja e sabe, Senhor, das qualidades, daquilo que temos de proveitoso, daquilo que realmente, Senhor, podemos ser elogiados por Ti, mas também precisamos receber de Ti as reprimendas, daquilo que precisa ser corrigido. E isso, Senhor, é para o nosso benefício, é para nos tornarmos cada vez mais unidos no propósito que fomos chamados, a sermos a presença física, o corpo de Cristo neste mundo. Pai, leve-nos neste propósito, mova esta igreja, Senhor, a realmente contrapor o que o mundo nos tem feito aguentar, tolerar, enfiar-nos goela abaixo, Senhor, porque realmente cada dia, cada semana é uma novidade. Precisamos estar atentos e movidos pelo Teu Espírito, suportar, perseverar fielmente o nosso chamado. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, fiquem de pé, vamos cantar mais um cântico.